Fala aí, galerinha. Chegando mais um vídeo do canal O Mundo é uma Ciência, tá? Hoje nós vamos estudar as ondas sonoras, basicamente na parte de acústica dessas ondas sonoras. Então nós vamos ver o que é o som e o que é uma onda sonora. Nós vamos estudar também as propriedades do som, né? E também a velocidade do som. Então hoje nós vamos fazer esses 3 tópicozinhos, tá ok? Vão ser 2 aulas, provavelmente, essa é a primeira. Então eu espero que vocês curtam, tá ok? Vamos lá para o vídeo. Vamos começar com uma pergunta. O que é som? Para você, o que é som? Né? Som é tudo aquilo que eu escuto? Não sei. Mas basicamente o som na física, o som é uma vibração que se propaga pelo ar, transmitindo energia, mas nunca matéria. Então o som nunca transmite matéria, ou algo sólido, digamos assim. A velocidade do som se altera conforme a mudança no meio de propagação. Então o que isso quer dizer? O som é uma vibração, é uma perturbação. Então quando a gente escuta um som, eu estou escutando uma vibração, não estou escutando uma perturbação. Então isso é o som, tá? Nada mais é do que isso. Ondas sonoras. Ondas sonoras podem ser dos tipos mecânicas. Por que onda mecânica? Porque ela precisa de um meio para se propagar. O som, ele nunca se propaga sem ter um meio, tá ok? São ondas longitudinais, pois a sua propagação é paralela à vibração, né? São ondas longitudinais e são ondas tridimensionais, né? Por que são ondas tridimensionais? Porque elas se propagam-se em todas as dimensões. Então, se eu tenho um som, eu posso escutar ela de todos os lados. Pode vir na minha frente, pode vir do meu lado, pode vir. Então, em todos os lados, eu consigo ouvir essa perturbação, tá ok? Características de ondas, né, de modo geral. Então eu tenho aqui 2 características, né? Ondas longitudinais. Ondas longitudinais é quando a direção de vibração é igual à direção de propagação. Então elas vão se propagar e a vibração, né? A vibração e a propagação vai ser na mesma direção. Em ondas transversais é quando eu tenho a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Então, uma vai ser perpendicular à outra, né? Então, isso são ondas transversais. Ondas longitudinais, a direção de propagação é igual à direção de vibração. E onda transversal é quando a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Tá ok? Então vamos falar agora das propriedades do som. A primeira propriedade que eu tenho é a altura do som. Então, o que é a altura do som? É a qualidade que permite diferenciar um som agudo, um som de alta frequência e de um som mais grave, um som de baixa frequência, tá ok? Som agudo é um som mais alto, um som que tem uma frequência alta, né, digamos assim. E um som grave é um som de baixa frequência, são sons mais baixos, tá ok? Eu vou ter 2 observações. A primeira observação que tem a ver com a altura. A altura do som depende, né, apenas da frequência da fonte emissora. Então, ou seja, se eu tenho um aparelho de som, tenho um rádiozinho, e eu quero aumentar a altura do meu rádio, né, a altura do meu aparelho de som. Então, isso tem a ver com a altura. Então, se eu quero aumentar o som, então vai depender do que? Vai depender da minha fonte emissora, que no meu caso, a minha fonte emissora nesse caso é o meu rádio. Então, a minha fonte emissora vai ser o meu rádio. Então, a minha altura vai depender da minha fonte emissora, tá ok? Segunda observação. As notas musicais possuem alturas diferentes, isto é, cada nota possui uma frequência característica, né? Então, sabe as notas musicais? Então, cada nota tem uma frequência diferente. Eu tenho notas mais graves e notas mais agudas. Então, notas mais agudas são notas de alta frequência.
notas mais graves, notas de baixa frequência. Afinal, o que é uma frequência sonora? A frequência de um som é o número de ciclos de uma onda sonora por segundo. A unidade de medida é o Hertz, né, que tem essa siglazinha aí, ó, Hz. A frequência sonora de um som aumenta na medida que o número de ciclos a onda dá por segundo. Então, quanto maior o ciclo a onda der por segundo, maior é a sua frequência. O número de ciclo é aquela ondazinha que você vê a onda fazendo, tá ok? Então, eu tenho algumas classificações de acordo com a frequência. Eu tenho infrações, né? Os infrações, que são sons com frequências abaixo de 20 Hz, né? Eu tenho o ultrassom, que são sons acima de 20 kHz, e eu tenho, né? E eu tenho o som audível, que são sons com frequências perceptíveis ao ser humano, que fica entre 20 Hz e 20 kHz, tá ok? Então eu tenho meu espectro aí, ó, meu espectro sonoro, que são os infrassons, que são sons de baixa frequência. Observa a onda, né, uma onda mais alongada. Eu não tenho tanta onda, digamos, tantos ciclos, né? Eu tenho um som audível, que já é mediano aí o número de ciclos, ó. Você vê na parte amarela. E o ultrassons, que são sons, né, perceptíveis por morcegos aí, ó, que você vê a frequência dele, quanto na parte vermelha, a quantidade de ondas ele tem, ó, né? Então isso é no meu espectro, tá ok? As propriedades do som. Agora vamos falar da intensidade do som. Bem, a qualidade do som que permite diferenciar um som fraco de um som forte. Isso é a intensidade, tá? Observação. A intensidade do som está relacionado com a energia que a onda transfere com a amplitude da onda. Então, quanto maior a amplitude da onda, vai ser um som forte. Quanto menor a amplitude de onda, é um som fraco. Tá ok? Então observa no meu esqueminhazinho aí, ó. Quanto maior o som, aliás, quanto maior o volume, maior vai ser a amplitude da onda. Quanto maior a amplitude da onda, maior vai ser o transporte de energia que a onda transmite, né? Então tudo isso leva à intensidade do som. A intensidade é a propriedade do som, é medida por decibéis, né? Então a intensidade eu meço pelo decibéis, é a grandeza. Os som intensos são chamados de sons fortes, enquanto os sons de baixa intensidade são chamados de sons fracos. Mais uma propriedade do som. Agora o timbre. Basicamente, o que é o timbre? O timbre é a qualidade que permite diferenciar duas ondas sonoras de mesma altura e de mesma intensidade, emitido por fontes distintas. Basicamente é a identidade do som, galerinha. Cada som tem sua identidade própria. Nós seres humanos, nós emitimos sons. No nosso caso, o quê? A nossa voz. E nenhuma voz é igual a outra. Temos vozes parecidas, mas nunca vozes iguais. Não? Então isso aí é o timbre. O timbre é a nossa voz, né? Eu posso falar com a mesma altura de uma pessoa, com a mesma intensidade, mas sempre eu vou conseguir diferenciá-las, porque o nosso timbre é diferente. Então o timbre é isso. O timbre é a identidade do som, é a diferença de um som, mesmo ele sendo da mesma altura e mesmo ele sendo da mesma intensidade, mas nunca irão ser iguais, né? Então, observação, o timbre está relacionado à forma da onda que é emitida pelo instrumento. Então eu tenho dois exemplos aí, ó. Eu tenho uma flauta e o xilofone, né?
Então eu tenho aí, ó, eles estão na mesma altura, na mesma intensidade, mas a forma de onda de um instrumento para outro é diferente, né? A velocidade de propagação das ondas sonoras é independente da fonte, da fonte sonora, dependendo apenas da natureza do meu material, né? No ar, a 20 graus Celsius, a velocidade do som é de 343 metros por segundo. Tá? Como o som se propaga de moléculas para moléculas, então, como assim? Ela vai passando de uma molécula para outra, vai encostando e vão passando o som, vão passando essa vibração, né? Porque o som não é vibração, então a molécula junto com a outra, vão encostando ali, vai transmitindo o som. Então, quanto maior a densidade do meu material, que o som se propaga, maior a sua velocidade. Então, quanto maior denso, quanto mais, digamos, mais denso, mais junto, mais colado é o material, maior vai ser a velocidade. Em que meio se propaga melhor o som? Né? Em geral, quanto mais denso for o meio, quanto mais junto for o meio, maior será a velocidade. Então eu tenho aí, no meio gasoso, digamos o meu gasoso ali, a evaporação, né? As moléculas estão mais separadas, então ali eu tenho menor velocidade de propagação. No meio líquido eu tenho aí uma parte intermediária, né? As moléculas estão ali intermediariamente juntas, né? E no meio sólido elas estão juntas, estão unidas, então ela vai se propagar melhor no material sólido, no meio sólido, né? Onde eu tenho as moléculas mais juntas, do que no meio líquido e no meio gasoso, tá ok? Então é isso, galerinha. Estamos chegando ao fim de mais uma aula, né? Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado e ainda vou postar mais outra aula sobre esse conteúdo aqui. E é isso, tá ok? Abração forte, fiquem bem e até a próxima. Valeu!